A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo estabeleceu diretrizes de atuação conjunta contra o crime organizado com os estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Agora, o próximo passo é a formalização dessa assinatura do termo de cooperação que está prevista para junho em São Paulo. Para falar mais sobre esse e outros temas, a gente recebe aqui nos nossos estúdios o secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite. Secretário, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza e pela visita aqui aos estúdios da Jovem Pan. Bem-vindo. Obrigado, Tiago. Um prazer estar aqui com você, com a Adriana e todos aqui da Jovem Pan. Secretário, falando sobre esse protocolo, é um protocolo de entendimento, as polícias vão trocar informações, tem também a questão das fronteiras, a gente sempre ouve falar que o Brasil precisa policiar melhor as fronteiras, mas no caso, é o crime organizado que age dentro do Brasil? Sim, Tiago, o crime organizado no Brasil já rompeu as fronteiras até nacionais, hoje lucra com o tráfico internacional de drogas, então está mais do que na hora, aliás, estamos até atrasados nessa iniciativa. Dos estados que se juntaram agora, Santa Catarina, Paraná, foi uma iniciativa do Paraná, essa reunião, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. E por que esses estados? Porque fazem ali divisa com Colômbia, com Bolívia, com Paraguai. Em especial, Bolívia é um dos maiores produtores de cocaína do mundo. A maior parte da cocaína que chega até o Brasil, tanto para o mercado consumidor, quanto que sai daqui do Brasil, do Porto de Santos ou dos aeroportos, para os mercados consumidores, em especial a Europa, que tem o destino final lá, Holanda, Bélgica e Espanha, eles saem ali da Bolívia, passam pelo Brasil. Então os estados têm que se falar. Eles têm que se comunicar para ver quais são as boas iniciativas, em especial nas fronteiras, o que está acontecendo. E se uma investigação, uma operação iniciar lá no Paraná ou no Mato Grosso do Sul, nós aqui em São Paulo temos que saber o que está sendo feito lá e agir em conjunto. Esse é o principal. As boas práticas, a integração, a atuação, a troca de informações entre os serviços de inteligência das polícias, Polícia Civil, Polícia Militar, na tentativa de encarecer o custo do crime e fazer de fato uma barreira física, uma barreira policial para evitar que o crime organizado possa utilizar e escoar essa droga tanto para o mercado interno quanto para o exterior. Amanda Klein. Secretário, bom dia. A gente teve um recente exemplo, né, da força das organizações criminosas, principalmente do PCC, que teve como origem, berço, São Paulo, com esse plano escabroso para matar o senador Sérgio Moro, ameaçar sua família, sua mulher, seus filhos, o Lincoln Gaquia, que é um promotor que já investiga a quadrilha há mais de 18 anos, e nesse caso, um exemplo de boa cooperação entre as forças de segurança, porque o Ministério Público de São Paulo ficou sabendo, procurou a Polícia Federal, procurou o Ministério da Justiça e aí, em consonância, em conjunto, eles conseguiram barrar e prender esses criminosos, esses bandidos que planejavam um atentado, um sequestro, um possível atentado aí contra o senador Sérgio Moro. Agora, parece que é sempre como se o Estado estivesse enxugando gelo, é como se estivesse correndo atrás dessas quadrilhas, dessas organizações criminosas, são muito sofisticadas. O que é possível fazer em termos de inteligência, de avanços, o que está sendo planejado, projetado pela Secretaria de Segurança Pública para um combate mais eficiente? Amanda, um prazer falar com você novamente. Olha, eu discordo em partes do seu posicionamento, porque, primeiro, esclarecer que essa investigação ela se iniciou aqui em São Paulo, através do Ministério Público. A figura do Dr. Lincoln Gaquia, sem dúvida alguma, representa aí alguém como referência no combate ao crime organizado há mais de 20 anos, investigando, combatendo o PCC. À época, há quase 15 anos atrás, quando eu era tenente lá na Rota, a gente já fazia operações, já era subsidiado pelo trabalho do Ministério Público, em especial do Dr. Lincoln Gaquia. Então, na verdade, o trabalho maior foi do Ministério Público e a operacionalização dessa operação aí para evitar uma tragédia, um atentado contra o senador, contra a sua esposa ou familiares, no caso os filhos, ela foi empregada aí à Polícia Federal justamente por ter o estado do Paraná e São Paulo como estados a serem cumpridos os mandados de busca. Agora, a nossa estratégia é justamente essa. Essa foi a prova, estar um passo à frente e trabalhar com muita inteligência policial, em atuação em conjunto com o Ministério Público, e nós já assinamos um acordo de cooperação há menos de um mês com o Ministério Público de São Paulo para que o GAECO, que é o órgão especial do Ministério Público que combate e investiga o crime organizado,
tem acesso às bases de dados das polícias aqui em São Paulo. Isso nunca aconteceu. Aliás, até entre as polícias havia uma certa resistência de troca de informações, Polícia Militar, Polícia Civil. Hoje não existe mais. Aliás, ambas acessam as bases de dados, né? Tanto a Polícia Militar tem acesso à base do SPJ, quanto a Polícia Civil da Polícia Militar, e agora cooperando com o Ministério Público. Então, a inteligência policial, o uso de tecnologia e asfixia financeira. Sem dúvida alguma, se eles estão lucrando bilhões de reais, eu posso dizer isso, com o tráfico internacional, entre outras atividades delituosas, a gente tem que investigar aonde esse dinheiro está sendo lavado aqui em São Paulo e, sem dúvida alguma, seguindo o rastro desse dinheiro, a gente vai encontrar muita coisa e a nossa intenção é colocar todos na cadeia. Secretário Guilherme Derrite, eu pergunto agora de Luiz Felipe Dávila. Secretário, muito bom dia. O senhor já começou a dar uma boa notícia aqui, que pelo menos hoje as polícias começam a entender que é integrando seus bancos de dados, tendo mais inteligência, que nós podemos combater o crime organizado, né? A droga vem destruindo o país, famílias. E um lugar, para mim, que é o epicentro dessa ineficiência do combate é a Cracolândia. É inacreditável o grau de droga que chega todo dia no lugar debaixo do nariz de todo mundo. Assim, esse é um ponto que mostra como nós precisamos avançar nisso, ter inteligência, porque senão isso se torna repetitivo e aí é só ação repressiva que não adianta. Isso aí já é, eu falo, quando a sirene ligou é que a gente já está correndo atrás do prejuízo, tem que resolver o problema antes. Como é que o senhor vê especificamente, dá para nós acabarmos com essa Cracolândia, que é uma vergonha nacional, uma vergonha para os paulistas e para os paulistanos? Luiz Felipe, prazer falar com você também. Olha, primeiro ponto é, por isso que é importante esse espaço aqui na Jovem Pan, pela grande audiência que possui. Apresentar os resultados que nós já obtivemos. De janeiro até aqui, foram mais de 30 toneladas de drogas apreendidas pelas polícias em São Paulo. Nós aumentamos todos os indicadores de produtividade operacional. Nós já apreendemos mais de 49 mil pessoas em 3 meses. Não há precedente na história da segurança pública de São Paulo, como estamos tendo nesses três primeiros meses. Qual é a função da segurança pública na Cracolândia? Porque ali não é um problema só de segurança pública, só do governo do estado. Então, essa ação conjunta com o município que tem que ocorrer, primeiro, o responsável por coordenar os trabalhos é o vice-governador Felício Ramute, mas a minha pasta está responsável, se fosse resumir, basicamente por 2 ações. Primeiro, evitar que a droga chegue até o local. E dessas 30 toneladas de drogas apreendidas até aqui, 2,5 toneladas tinham como destino certo a Cracolândia. Então a segurança pública evitou que 2,5 toneladas de drogas chegassem até a Cracolândia. Fora isso, nós aumentamos o número de prisões em mais de 53% na região central de São Paulo. Agora eu trago uma outra informação, que é uma preocupação nossa, e nós já estamos conversando tanto com o Tribunal de Justiça quanto com o Ministério Público, porque dos 552 criminosos presos na região da Cracolândia, numa análise que a gente fez, inclusive com o ano de 2022 e 2023, se a gente analisar, mais de 70% já tinham antecedentes criminais, ou seja, são reincidentes. E se a gente pegar os 10 criminosos presos com o maior número de antecedentes criminais, os top 10, até vergonhoso falar isso, mas é uma verdade, possuem juntos 164 prisões em flagrante. Será que isso é um problema só da segurança pública? Ou será que, e aí eu faço também a meia-culpa, mas de forma muito transparente, eu sempre levantei a bandeira de encarecer o custo do crime lá no Congresso Nacional. Como deputado, aprovei na Câmara o fim da saída temporária de preso, porque isso beneficia os criminosos. Será que na hora do Congresso Nacional alterar a legislação? Será que na hora da gente acabar com essa audiência de custódia, que coloca em média mais de 50% dos criminosos que são presos pela polícia em liberdade em até 24 horas? Nós tivemos lá, eu não quero entrar nessa alçada, porque não faz parte do estado de São Paulo, mas no Rio Grande do Norte, uma situação praticamente de guerra civil urbana, num momento trágico para a segurança pública. E nesse período, mais de 300 criminosos foram presos e num período de guerra que eles estavam vivendo, 60% deles foram colocados em liberdade em audiência de custódia. Então tem muita coisa que tem que ser revista em termos do sistema de justiça criminal. Mas da parte da segurança pública, Luiz Felipe, nós vamos continuar trabalhando para evitar que a droga chegue até o local e para prender os criminosos que ficam ali no entorno, realizando furto, roubo de celular, roubo de correntinha,
das pessoas, porque isso é um sistema que alimenta o vício desses criminosos que trocam esses objetos para comprar droga. A polícia prendeu, por exemplo, no mês passado, o indivíduo era a 13ª vez que ele estava sendo preso por roubo. Então, está na hora de todos os atores participarem desse processo. É um absurdo mesmo. O senhor citou, minha pergunta, secretário, vai nessa direção, que foi possível São Paulo aprender com os episódios bárbaros recentes de ação, de ataques de facção ou facções no Rio Grande do Norte, porque alguns integrantes dessas facções parecem agir de forma tão ousada contra bases policiais ou até mesmo contra policiais e de forma repetida por mais de um dia. Adriana, a partir do momento que a polícia, que é o órgão do Estado, que tem a legitimidade para fazer o uso da força, e claro, dentro dos limites da lei, sem dúvida alguma, sempre agindo em legítima defesa, baixar a guarda para a criminalidade ela vai avançar. Enquanto nós estamos falando aqui, conversando, lá no Guarujá está sendo desencadeada uma Operação Escudo, e esse nome não é à toa, porque nessa madrugada, por volta das 4h30, 5 horas da manhã, criminosos explodiram caixas eletrônicos lá no município. Imediatamente, o comandante-geral da Polícia Militar acionou equipes da Rota, do COI, que já estão em deslocamento, policiais militares reforçando o local, porque eles atiraram, teve confronto com os policiais lá, e a partir do momento que qualquer criminoso ou que atirar em policial ou explodir caixa eletrônica, a gente não vai encarar isso mais. Não, isso é normal, o aumento da criminalidade. Não é, nós não vamos aceitar e nós vamos trabalhar com tolerância zero contra o crime. Então, eu acredito que essa postura, dentro dos limites da lei, mas sempre combativa com o crime, em especial com o crime organizado e com a criminalidade violenta, é o que faz a diferença e vai fazer a diferença aqui no estado de São Paulo. Secretário, quem nos ouve e nos assiste muitas vezes se perguntam em relação à sensação de insegurança aqui pelas ruas de São Paulo. A gente está na Avenida Paulista, que é a via campeã de roubos de celulares. Eu lembro ainda quando o secretário da Segurança Pública era Alexandre de Moraes, começou um esforço concentrado com aqueles códigos do celular para bloquear o celular, mas a gente vê que a situação, obviamente, continua muito difícil, até a polícia recomendando para as pessoas não falarem ao celular aqui na região da Paulista, na região da Pinacoteca, por exemplo, tem até uma placa para que as pessoas sejam orientadas a não utilizar o celular. E eu pergunto, o que é possível fazer para amenizar isso, secretário? Para evitar os roubos, porque se alguém rouba é porque lá na frente alguém recebe, o celular é desmontado e também o celular muitas vezes é recomprado, né? Sim, sem dúvida. A gente tem que pontuar mais uma vez que o crime é uma atividade econômica como outra qualquer. O economista norte-americano Gary Becker escreveu isso na Teoria Econômica do Crime, foi premiado com o Nobel. E realmente, se existe um indicador de roubo e furto de celular, isso também serve para roubo e furto de veículos, é porque existe uma cadeia ilícita que é alimentada por isso e lá na ponta tem alguém revendendo esse objeto ilícito que foi adquirido por meios ilegais. Então, da nossa parte, enquanto policial, o que nós estamos fazendo, em especial aqui na Avenida Paulista? O fortalecimento do policiamento com motocicletas, porque, via de regra, os criminosos utilizam bicicletas para roubar. Então, as viaturas, as motocicletas da Rocan, do 2º Batalhão de Choque, que fazia tempo que não patrulhavam aqui, voltaram a intensificar o patrulhamento. Até com viaturas de rota, é uma determinação nossa para que patrulhem a Avenida Paulista, em especial nos principais horários de fluxo maior de pessoas, entrada e saída do horário do trabalho. Agora, com relação a essa cadeia ilícita que a gente mencionou, nós estamos atuando com um trabalho de inteligência policial para identificar quadrilhas que, inclusive, estão enviando para países da África esses aparelhos celulares. Tivemos reuniões com a Samsung e com a Apple para criar um mecanismo que, quando o celular for roubado ou furtado, isso se torne um tijolo e não mais possa ser utilizado ou revendido. Voltando a dizer para vocês, todo mundo que tem responsabilidade tem que ser chamado, ajudando a gente a evitar o aumento desses delitos ou a diminuição. Nós já tivemos números positivos, que serão apresentados em breve, redução de indicadores aqui de roubo e furto de celulares. Claro que ainda não é o número ideal e a gente vai trabalhar para reduzir cada vez mais. Também com relação ao roubo e furto de veículo, nós realizamos operações em conjunto com o Detran. Aliás, o Eduardo Ágio, que assumiu o Detran aqui em São Paulo, que foi diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal no governo anterior, vem fazendo um ótimo trabalho. Em uma das operações de fiscalização de desmanches clandestinos, nós prendemos 58 pessoas em um dia, apreendemos mais de 15 mil peças
que provavelmente foram adquiridas de maneira ilícita por meio de furto e roubo de veículos, e tenho certeza que o combate a essa economia ilícita é o que vai trazer bons resultados para a gente. E por fim, secretário, a gente trouxe essa notícia ao longo dessa semana aqui no Jornal da Manhã, são dados da Corregedoria da Polícia Militar e também da Polícia Civil, sobre a letalidade policial que teria aumentado em 29% em fevereiro no estado de São Paulo. 6 pessoas teriam sido mortas no mês por policiais civis e 24 por PMs. O senhor comenta essa informação? Sim, claro. Primeiro que, assim, se a gente analisar o número absoluto, é uma comparação ruim de ser feita, né? Então, o que nós temos que analisar? Primeiro, um desafio a todos os ouvintes, a quem está nos assistindo. Nós já prendemos 49 mil pessoas em 3 meses de gestão nossa. A gente tem que comparar o número de pessoas presas para cada confronto com o resultado morte. Se a gente analisar essa numeração, nós temos a cada 650 pessoas presas, um confronto com o resultado morte. Então, eu provo que estatisticamente, na verdade, a letalidade criminal ela está reduzindo. E um ponto importante a ser observado é que boa parte desses confrontos aconteceram por um combate da polícia, em especial dessas quadrilhas do sequestro via Pix, que era uma epidemia quando nós assumimos. Nós reduzimos mais de 30% desses delitos, porque nós prendemos os principais líderes dessas quadrilhas e, lamentavelmente, alguns deles resistiram à prisão e atiraram nos policiais. Aí o policial foi obrigado a fazer uso da sua arma de fogo. Então, a comparação de número de pessoas presas para o confronto vem reduzindo e é o menor número da história até aqui. Secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, mais uma vez, muito obrigado pela visita aos estúdios da Jovem Pan. O senhor é sempre bem-vindo e venha sempre, porque essa prestação de contas é muito importante para a população. Grande abraço. Obrigado a todos.